Oi, gente, boa tarde, meus alunos do sexto ano do Colégio Cefa. Né? Vamos dar sequência a esse esforço da nossa escola e da nossa diretoria para poder levar as aulas que vocês precisam ao longo desse ano. Espero que vocês estejam bem, não só vocês, como também os seus familiares. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, que inclusive eu já mandei material para vocês sobre a existência e a composição da água que nós temos aqui. Tá? Então a água, ela é sem dúvida uma das substâncias mais importantes que nós conhecemos. Sem ela, a vida, como a gente conhece hoje, simplesmente não seria possível. Não, uma vez que todos os seres vivos apresentam água em sua composição. E diversas reações químicas só ocorrem por causa dela, porque elas estão em meio aquoso. Além disso, a gente não pode esquecer que a gente vive em um planeta que se destaca pela grande quantidade de água, né? A qual é encontrada nos três estados, tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Tá? A gente vai começar essa aulinha falando sobre a composição da água. A água é uma substância formada por dois átomos, como nós vemos aqui nesse quadrinho. Um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Né? Esses elementos, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, aliás, qualquer elemento que nós tenhamos no planeta, eles se unem por causa de ligações químicas. Tá? Essas ligações, a gente vai ver mais adiante, são chamadas de covalentes ou moleculares. Tá? E elas se caracterizam pelo compartilhamento de elétrons que ocorrem. Tá? Então essa atração faz com que a molécula de água tenha essa configuração de dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Aqui nós temos um exemplo de um dos poucos elementos que a água não consegue dissolver. A água e o óleo, elas simplesmente não se combinam. Elas não conseguem se misturar. Tá? O óleo sempre ficará em cima, porque é menos denso, e a água ficará sempre embaixo, porque ela é mais densa. Nesse outro quadro aqui, senhoras e senhores, nós vemos uma água viva. Não é à toa que ela leva esse nome. Grande parte, mais de 90% da composição física desse animal é feito basicamente por água, ok? Aqui, senhoras e senhores, nós vemos o corpo humano, né? Basicamente, 70% do peso corpóreo de um indivíduo adulto é água, tá? Então, se um indivíduo pesa 100 quilos, praticamente 70 quilos desse indivíduo é água. Existem diferenças, por exemplo, entre idosos. Idosos possuem menos água, né, do que um indivíduo mais jovem. E crianças, bebês, possuem mais água. Tá? Mas em média, a composição corpórea de um ser humano está na casa de 70% de água. Tá? Essas moléculas de água, como nós vimos no quadro anterior, elas são ligadas por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Essa ligação ocorre em virtude da atração que esses átomos de oxigênio sentem pelo átomo de hidrogênio, onde o hidrogênio ele é positivo e ele é atraído pelo oxigênio, que é a parte negativa. Tá? A água em estado sólido, ela apresenta ligações mais duráveis. Já no estado líquido, as ligações de hidrogênio são desfeitas e refeitas rapidamente, o que garante a fluidez dessa substância. Já no estado gasoso, as moléculas não estão ligadas por essas ligações, sendo encontradas, portanto, de maneira individual. Tá? Aqui, gente, a gente pode ver, por exemplo, a distribuição de água que nós temos no planeta. Vocês vão, de repente, encontrar um site ou um livro que fale um pouco mais ou um pouco menos. Mas, em média, nós temos apenas 2,5% de água doce, tá? E 97,5% de água salgada. Tá ok? Então, 97,5% de água a gente não pode consumir, tá? Porque ninguém pode consumir água salgada, ninguém pode beber água salgada, porque se você consumir essa água, você pode levar a uma falência dos rins, e isso vai levar a óbito. Nós temos que consumir água doce. A gente não pode irrigar plantações com água salgada. A gente não pode dar água salgada para os animais de corte que nós consumimos.
né? E nem para os animais de estimação. A gente não pode lavar a nossa roupa, por exemplo, com água salgada. Então tudo isso a gente tem que fazer com água doce. É por isso que é imprescindível que a gente tenha um uso consciente dessa água, para que essa água nas gerações futuras não venha a ser mais escassa, tá? Obviamente que a água, como nós conhecemos, ela não vai acabar, tá? Para que a água acabe, é necessário que o planeta acabe junto. Por que eu estou dizendo isso? Há milhões de anos que não entra e nem sai desse planeta uma única gota de água. Tá? A quantidade de água no planeta ela é a mesma há milhões de anos. O fato disso acontecer é pela ação da gravidade. A gravidade faz com que as moléculas de água fiquem no planeta. Então elas não podem escapar para o vácuo. Tá? O peso delas impede que elas escapem para o vácuo. Então a água que está aí não vai acabar. O que pode vir a acabar é a quantidade de água doce. Por que essa quantidade aqui de água doce pode vir a acabar? Eu preciso, para que eu tenha água doce, tá? É preciso que chova nos locais corretos. Por exemplo, nas cabeceiras dos rios. É preciso, por exemplo, que a neve derreta e alimente os rios. Por exemplo, o nosso rio Amazonas, que é o maior rio que nós temos no planeta, ele começa nos Andes, a partir do degelo das montanhas e que vai alimentando pequenos córregos até chegar no rio Amazonas. Então, se eu mudo a incidência de neve, de nevasca, eu vou reduzir a quantidade de água doce que pode vir a abastecer os rios. Aqui, senhoras e senhores, nós temos um quadro com a distribuição dos recursos hídricos que nós temos no Brasil. Tá? Então, na região sul, em média 7%, na região sudeste, 6%, na região centro-oeste, 16%, na região nordeste, 3%. E na região norte, nós temos recursos na ordem de 68%. Não dá para entender porque a gente tem tanta seca no nordeste e no norte do nosso país. Tá? Então, basicamente, é essa a distribuição de água que nós temos aqui no nosso país. Aqui nesse quadro nós observamos o ciclo da água, né? Por que eu falei que a água que está aí ela não vai acabar? Porque a água ela está dentro de um ciclo, onde ocorre a infiltração, a evaporação, a condensação e a precipitação na forma de chuva ou neve, tá? Então isso vem se repetindo ao longo de centenas de milhares de anos e não existem indícios que isso esteja para acabar ou que seja interrompido. É aquilo que eu falei com vocês, o que pode escassear é a quantidade de água doce, mas a água como nós conhecemos, ela não vai acabar, tá? Isso é uma mentira. Aqui, por exemplo, senhoras e senhores, nós temos alguns slides que refletem um ambiente com uma pouca quantidade de água, né? O sofrimento que isso causa para as populações que não têm esse recurso à sua disposição. Os animais que padecem, as plantas sofrem, né? Os seres humanos também não conseguem se desenvolver de maneira adequada. Praticamente a nossa civilização, ela se desenvolveu ao longo da costa, né? E aqui nesse quadro nós temos um exemplo daquilo que não é para ser feito, tá? Que é o desperdício. A gente não pode, vocês que são o futuro, né? Que vão comandar esse país e esse mundo, tem que ter essa consciência. Você não pode entrar embaixo do chuveiro, cantar 2, 3, 4, 5, 10 músicas e esquecer a água ligada. Você não pode parar para escovar um dente e deixar a torneira aberta. Você não pode ficar lavando rua, lavando calçada, desperdiçando água sem necessidade, né? Eu sei que a gente tem que fazer uso dela, mas o uso consciente vai fazer com que a gente economize isso o máximo possível. E a gente está cansado de passar pela rua e ver uma série de exemplos que não são bons exemplos com relação ao uso racional daquilo que nós temos de graça, né? Que é um bem que nós possuímos e que a gente depende tanto. Aqui nesse quadro, um outro exemplo da escassez de água, né? As plantas, os vegetais não conseguem se desenvolver de maneira adequada com a redução de chuvas, né? Eles acabam atrofiando e não têm um crescimento adequado.
aqui nós já temos um quadro, né, segundo a ANA, que é a Agência Nacional da Água, né? É essa basicamente a distribuição de água que nós temos entre os continentes. Então, na África 9,7, nas Américas cerca de 39,6, na Ásia 31,8, na Europa 15% e na Oceania 3,9%. Então essa é basicamente a distribuição de água que nós temos nos continentes. Tá ok, senhoras e senhores? Então por hoje é só, tá? Vejam o material, leiam o capítulo que foi indicado, tá ok? Um abraço a todos e um bom fim de semana.